Dor menstrual e as emoções não resolvidas. O que o teu corpo está tentando te falar? O nosso corpo e as nossas emoções não estão em lados opostos, muito pelo contrário, eles estão interligados. Então a gente pode dizer sim que o nosso corpo somatizou sem ficar só no misticismo, porque também é uma conexão entre os nossos sistemas hormonal, nervoso e imunológico. O teu sistema nervoso, por exemplo, ele vai reagir ao estresse, à ansiedade, ao trauma, e com isso ele vai interferir na produção hormonal. Logo, você pode ter um ciclo desregulado ou alguns sinais e sintomas dentro do teu ciclo menstrual que você não gosta. Por exemplo, uma TPM muito aumentada, acne, ficar inchada, cólicas, escape. Já o nosso sistema hormonal, que a gente pode falar sobre o nosso sistema endócrino, ele vai reagir ao sistema nervoso. Então tudo aquilo que eu falei de TPM aumentada, escapes, é uma reação desse sistema hormonal, o nosso sistema endócrino, que está sendo respondido por causa do sistema nervoso. Então o que acontece mais ou menos aqui? Tem uma liberação de cortisol. Quando tem muito cortisol na nossa corrente sanguínea, isso pode inibir a nossa ovulação. Quando inibe a nossa ovulação, a gente pode ter então uma TPM mais aumentada, cólicas e também um ciclo desregulado. E por fim, tem o sistema imunológico, que ele vai reagir diretamente com o nosso emocional. Você já passou por aqueles momentos na tua vida que tinha muita coisa acontecendo, muito estresse, entrega de coisa para fazer e você sempre ficava gripada na tua TPM? Eu já passei muito por isso. Quando eu estava na época de faculdade, que eu tinha que fazer um monte de estágio supervisionado da faculdade, mais os estágios que eu fazia para receber dinheiro. Nossa, era uma loucura, um monte de coisa para fazer e eu sempre estava gripada. Todos os meses eu ficava gripada. Eu já separava uma verba ali do meu salário como estagiário, que já não era muito, não é mesmo? Para já ir na farmácia. Eu já tinha assim o dinheirinho separado para comprar todos os remédios de gripe, porque eu já sabia que eu ia gripar. Qual é o mais doido? Isso nunca foi algo bizarro para mim. Sempre foi algo normal, faz parte da vida adulta mesmo. É louco como a gente normaliza umas coisas na nossa sociedade que não são para ser normalizadas, né? Mas falando do nosso sistema imunológico, uma coisa que acontece aqui, para você ter uma ideia, é que quando a gente tem emoções que são muito reprimidas, ou quando a gente está passando por um estresse crônico, por exemplo, uma pessoa também que pode estar passando por um burnout, ela pode aumentar o processo inflamatório, dar uma bagunçada nos hormônios dela, e o que vai ocasionar tudo aquilo que a gente já falou: acne, TPM aumentada, ciclo irregular, cólicas muito intensas. Então, não é apenas misticismo a gente falar que tudo aquilo que a gente sente também somatiza no nosso corpo físico. É uma junção, sim, dessa parte toda mística, mas também com a nossa fisiologia. Entende como é que um lado emocional, ele tá sempre conectado com o nosso corpo? Que não adianta a gente querer fugir da ancestralidade, tudo aquilo que sempre falaram sobre os nossos sentimentos e as nossas emoções. Que tudo isso, por mais que a ciência esteja recente, né? Ela é nova, ela é menina, ela tá aí provando tudo aquilo que a ancestralidade sempre falou. Agora deixa eu te falar uma coisa: dor não é castigo. Dor não é karma, não é para você sentir dor e ficar lá porque você tem que pagar uma promessa com essa dor. Dor é para você sentir e tratar, investigar, ver realmente o que o teu corpo está falando com você. Eu sempre gosto de falar com as minhas alunas, com as minhas clientes, que sempre tem dois caminhos que a gente pode começar a caminhar para descobrir qual é o lado que eu quero começar o meu tratamento natural. Ele pode começar pelo lado mais místico ou ele pode começar pelo lado mais científico. Mas no final das contas, não importa, porque você vai acabar encontrando os dois caminhos lá na frente para o teu tratamento. Porque aqui nós somos seres holísticos, e holístico, a palavra holos vem do grego, que significa todo, ou seja, aqui não tem essa coisa de ser fragmentado, aqui é uma junção do todo, é ver você como uma pessoa inteira. Você não é só um sintoma, você não é só um sinal, você é uma mulher inteira e isso precisa ser levado em consideração. Não adianta a gente só querer resolver a cólica e acabou. Quando a gente vai olhar a cólica e a gente vai na causa raiz dela, fica muito mais fácil da gente eliminar essa cólica e não só colocar um band-aid ali
e todos os meses, todos os ciclos ela aparecer novamente. Essa é uma forma da gente olhar pra gente de forma fragmentada, e é por isso que a cada mês você compra um remedinho diferente, tá tomando uma coisinha diferente, até a hora que você não aguenta mais e quer bloquear o teu ciclo. Isso tudo porque você se viu de forma fragmentada, porque é dessa forma que a nossa sociedade patriarcal trata as mulheres, de forma fragmentada, não se importando nem um pouco que nós somos seres cíclicos. Então ensinar tudo diferente pra gente, tudo errado pra gente sobre como viver num corpo cíclico, num corpo de mulher. Quero te trazer um outro ponto aqui. Pensa comigo, jet lag, alimentação adequada ou não, quantidade de treino, por exemplo, a quantidade de horas que você dorme, tudo isso vai influenciar no teu ciclo menstrual. Já é científico, tem artigos falando sobre isso. Agora me diz, por que o teu emocional não entra nessa conta? É claro que ele vai entrar nessa conta. Tudo que permeia a sua vida vai influenciar no teu ciclo menstrual. A simbologia aqui não é para te colocar em uma caixinha ou é para falar você está desconectada do seu feminino. Não, a simbologia não é uma prisão. Ela é uma forma da gente aprofundar e entender qual é a causa raiz que desencadeou aquilo em você. Por exemplo, a cólica, ela pode ser um desequilíbrio hormonal, mas a gente pode ir muito mais a fundo e tentar compreender se essa cólica também não é um pedido do seu corpo para você começar a delegar mais as tarefas, a parar de pegar muitas coisas, ou se chegou o momento de desapegar de certas relações, de certas pessoas, ou de certos padrões que você tem resistido a desapegar. O cuidado cíclico, ele começa se escutando, e não só com fórmulas e respostas prontas. É claro que existe, como eu posso dizer, um manual, de simbologias do que pode ser o padrão emocional de cada desordem ginecológica, mas isso é como se fosse só um guia. A gente precisa se escutar. É por isso que quando eu estou fazendo uma consulta, eu simplesmente não pego o diagnóstico que já vem pronto para mim e vou lá e falo, o seu padrão emocional é esse, toma, faz esse tratamento. Por isso que é importante ouvir o que a pessoa tem para falar, porque o que conta é a sua história, o seu momento de vida, o seu objetivo. E não adianta pegar isso tudo, ignorar e colocar você dentro de uma caixinha. Não é só sobre curar o ciclo menstrual, mas é você aprender a viver dentro do teu corpo em paz. Porque a gente já foi ensinado há muito tempo a detestar o nosso corpo e tá correndo o tempo inteiro atrás de padrões que são inalcançáveis. Quando a gente começa a viver em paz dentro do nosso próprio corpo, nem que seja 1% por dia, um passinho de cada vez, a gente começa a sentir menos dores e trazer mais vida para nossa própria vida. Porque às vezes a gente está só no piloto automático, só sobrevivendo dia após o outro. Eu espero que esse vídeo tenha te ajudado a refletir que nós somos seres inteiros, holísticos, completos e não seres completamente fragmentados. Que você possa, a partir de agora, dentro do seu coração, entender que o seu emocional afeta o seu corpo e o seu corpo também vai afetar o seu emocional. Que o misticismo, a ancestralidade anda de mãos dadas com a ciência. E quando você junta os dois, você tem muito mais a ganhar do que você fragmentando tudo. Se você tiver alguma dúvida, alguma pergunta, você pode usar o campo dos comentários para falar comigo. Vai ser um prazer poder responder você. E a gente se vê então no próximo vídeo. Um beijo e até mais!